Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Provérbios. Provérbios, capítulo 5. Eu farei a leitura do versículo 21 até o versículo de número 23. Provérbios, capítulo 5, do versículo 21 ao versículo de número 23. Porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele considera todas as suas veredas. Quanto ao perverso, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá pela falta de disciplina, e pela sua muita loucura, perdido, cambaleia. Oremos. Santo Deus, amado Pai, Deus Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Obrigado pela chuva que banha a nossa capital. E te pedimos, Senhor, que o Senhor possa estender essa chuva até o sertão, até o nosso interior. Ajuda os nossos irmãos no interior, dá sustento. E nós que estamos aqui na Escola Bíblica Dominical, que o Senhor possa nos ajudar, meu Pai. Nos ajudar com o alimento espiritual que é a Tua Palavra. Que o Senhor possa falar ao meu coração, ao coração de cada um que está aqui, da criança ao mais experiente. Fala com todos nós, Senhor. Que o nome do Senhor Jesus possa ser proclamado nesta manhã e que possamos visualizar aquele que deu a vida por nós. Que por conta desses estudos, que possamos amar mais o Senhor, amar mais a igreja do Senhor. Obrigado pelas programações que tivemos ontem, do PLCE com a UPH, aqui com os adolescentes. Ajuda, Senhor. E nesse momento em que pessoas estão vindo para cá, para a EBD, que o Senhor possa trazê-los em paz. Aqueles que não puderam estar aqui por conta de enfermidade, que o Senhor possa trazer cura, meu Pai, a esses. Aqueles que não vieram por negligência, que o Senhor possa tratar do coração de cada um, meu Deus. Nos ajuda, Senhor. Nós te pedimos, nós te agradecemos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amados, ainda nesse momento de EBD, vamos fazer a leitura do profeta Jeremias. Eu convido o adolescente Abner que possa vir até aqui, fazer a leitura de Jeremias, capítulo 35, do versículo 1 ao versículo de número 10. Livro do profeta Jeremias, capítulo 35, do versículo 1 ao versículo de número 10. Bom dia, irmãos. Jeremias 35, do 1 ao 10. A fidelidade dos recabitas. Palavra que do Senhor veio a Jeremias nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: Vai à casa dos recabitas, fala com eles, levá-los à casa do Senhor, a uma das câmaras, e dá-lhes vinho a beber. Então tomei a Jazanias, filho de Jeremias, filho de Abazinias, aos irmãos e a todos os filhos dele, e a toda a casa dos recabitas. E os levei à casa do Senhor, à câmara dos filhos de Anã, filho de Gigdalias, homem de Deus, que está junto à câmara dos príncipes, e sobre a de Maesias, filho de Salum, guarda do vestíbulo. E pus diante dos filhos da casa dos recabitas taças cheias de vinho e copos, e lhes disse: Bebei vinho. Mas eles disseram: Não beberemos vinho, porque
Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos ordenou: nunca jamais bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos. Não edificareis casa, não fareis sementeiras, não plantareis, nem possuireis vinha alguma, mas habitareis em tendas todos os vossos dias, para que vivais muitos dias sobre a terra em que viveis peregrinando. Obedecemos, pois, a voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou, de maneira que não bebemos vinho em todos os nossos dias, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas, nem edificamos casas para nossa habitação. Não temos vinha, nem campo, nem semente, mas habitamos em tendas, e assim obedecemos, e tudo fizemos segundo nos ordenou Jonadab, nosso pai. Amém. Você que veio preparado com seu dízimo, a sua oferta, esse é o momento de vir até o gasofilaço depositar. E enquanto colocamos os nossos dízimos e ofertas no gasofilaço, vamos entoar o hino de número 350, a palavra da vida. Santo e bondoso Deus, nós te rendemos graças, Senhor. Te agradecemos por ter o prazer de te devolver tudo aquilo que tu nos deu, dízimos, ofertas. Muito obrigado, Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia, Senhor. Dá sabedoria assim ao conselho da igreja, ao pastor, na boa administração desses recursos, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Nós fazemos isso com o coração contrito e agradecido
por tudo que tu tem nos dado, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Senhor. Muito obrigado. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom dia, meus irmãos. Vamos para a nossa palavra pastoral. Vamos ler juntos? Mene, mene, tekel, parsim. Esta, pois, é a escritura que se traçou. Mene, mene, tekel e parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Dividido e dado aos medos e aos persas. Daniel 5 a 28. Vamos orar ao Senhor. Pai querido e amado, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor é um Deus que fala ao nosso coração. Nós pedimos que neste momento o Senhor nos ajude a compreender o que o Senhor quer nos ensinar. Que o Senhor nos dê um coração disposto à obediência a Ti. Que o Senhor console, exorte, direcione a nossa mente, para que possamos desfrutar, Pai, da Tua boa mão, para que possamos testemunhar do Senhor em tudo o que fizermos, para a honra e glória do Teu nome, é o que nós Te rogamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu creio que boa parte dos irmãos tem acompanhado o que, eu vou usar esse termo, a revolução dos vídeos sendo criados por inteligência artificial. E o tanto de vídeo de relatos das Escrituras. Uma qualidade impressionante. Você vê o rosto das personagens que não existem, assim, são criados, não são pessoas reais. E você olhar para isso aqui, não é real isso aqui. Muito bem feitos mesmo, efeitos lá da Arca de Noé. Eu creio que a maioria tem acompanhado nas redes sociais esses vídeos. Mas uma coisa tem me chamado a atenção, nestes vídeos especificamente, é que boa parte dos vídeos tem um tom um tanto, não sei se é de zombaria a palavra que mais se encaixa, mas de banalização do relato. A minha sensação é de banalização do relato em si. E aí o palavreado lá de Noé, usando gírias, ou dos outros personagens que estão nas tramas. Esse fio aí de zombaria que eu percebo nesses vídeos, ele é pequeno, mas ele revela, ou ele também traz luz a um pensamento a respeito do que realmente aconteceu. Pegue, por exemplo, qualquer tipo de descoberta científica, seja em prol à mente criacionista, que pensa que Deus criou todas as coisas, seja que aparente ajudar o pensamento a respeito da evolução, você começa a observar os comentários das pessoas sobre estas descobertas, ou sobre qualquer coisa que se refere às Escrituras, é de zombaria a respeito do Evangelho ou das coisas de Deus. O tempo todo o mundo ataca qualquer pensamento que se volte para as Escrituras ou que se prove as Escrituras, e tem os evangélicos como pessoas que são habitoladas, pessoas que são bobas, que acreditam em um livro velho. O nome de Deus é zombado em todo instante, mesmo quando se aparenta criar um vídeo legal daquela época, rapaz, que muito bem feito, mas no fundo, o que o mundo quer é atacar os crentes. É zombar contra tudo que se chama Deus. Eu vi ontem uma reportagem, assim, um anúncio,
não li a reportagem, vi só o anúncio de um jogador que fez um gol, e aí fulano, filho de Exu, exaltando esse aspecto. Você não vê, por exemplo, um jornalista exaltando por ser um cristão. Aliás, se fizer isso, vai parecer que, na verdade, isso aí é proselitismo religioso. Isso chamam de qualquer coisa, porque o grande problema é Cristo. O problema é a fidelidade. Mas o que se faz lá fora é a zombaria a respeito daquilo que é objeto de adoração, ou, aliás, daquilo que deveria ser alvo da nossa adoração. Quando você olha para esse texto de Daniel 5, depois em casa você pode ler ele todo com calma, mas os primeiros versículos, versículo 1, você pode observar, se você tiver com a Bíblia aí, Daniel 5, versículo 1, ele diz: o rei Beltsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Enquanto Beltsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei e seus grandes, as suas mulheres e concubinas. E então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus que estava em Jerusalém. E aí eles beberam e, usando os utensílios que eram objetos que auxiliavam o serviço de culto ao Senhor, como escárnio, como objeto de desprezo. Isso aqui não foi um fato isolado da história. Lembre-se, por exemplo, de quando os filisteus derrotaram Israel em uma das batalhas e carregaram a Arca da Aliança. Onde foi que eles colocaram? Lá no templo do seu Deus. Infelizmente, irmãos, tudo aquilo que nós fazemos para adorar o Senhor é objeto de desprezo para aqueles que não amam ao Senhor. E aí, às vezes, nós ficamos com a sensação, rapaz, até quando eles vão continuar zombando do Evangelho e nada acontece com eles? Esse texto, uma das aplicações que eu quero trazer, ele traz consolo para o seu povo. Enquanto ali a resposta foi imediata, a escritura na parede começa e aí fica sem entender o que é que está escrevendo, a mão escrevendo, Mene, Mene, Tekel, Parsim. Ela traz para a igreja uma resposta, a resposta de um Deus que sente indignação todos os dias contra aqueles que se levantam contra o seu povo. A resposta de um Deus que fala lá aos romanos, por meio do apóstolo Paulo, e diz: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que brincam com o culto ao Senhor, que brincam com as Escrituras, brincam com o povo de Deus, zombam, perseguem. Mene, Mene, Tekel, Parsim. Pesado foste na balança e achado em falta, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Aquela palavra foi diretamente para Beltsazar, mas ela é consolo de um Deus que pesa na balança aqueles que se levantam contra o seu povo. A igreja continuará firme nos propósitos que o Senhor designou para ela. Deus continuará conduzindo o seu povo. Os ímpios, ao profeta Abacuque foi dito: eis o injusto, a sua alma não é reta. Ele vai continuar fazendo a injustiça, perseguindo o povo de Deus, zombando. Mas Salmo 2 diz: beijai o filho, para que não se irrite e não pereçais no caminho. Aqueles que zombam do Evangelho, eles hão de se ver com a ira do Cordeiro, como diz o Senhor no Apocalipse.
a consolo para o povo de Deus de que as injustiças que a igreja sofre no decorrer da história, as lutas que ela enfrenta, todo esse apanhado de perseguições que ela enfrenta, há de ter o seu fim, porque o Cordeiro venceu e ele há de decretar a justiça no último... Aliás, ele há de executar a justiça no último dia. É por isso que a igreja vai prosseguir. Nós vamos continuar enfrentando lutas, vamos continuar ano após ano, mas Deus há de conduzir a sua igreja em triunfo até o último dia por causa da vitória de Cristo. Que Ele nos abençoe. Amém. Vamos ler? Mene, mene, tekel, parsim. Esta, pois, é a escritura que se traçou. Mene, mene, tekel, parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Daniel 5, 25 a 28. Que Deus nos abençoe. Amém. Irmãos, bom dia. Temos visitantes de primeira vez aqui hoje na nossa escola bíblica dominical. Se você está nos visitando pela primeira vez, faça um sinal com a sua mão para que possamos vê-la ali. É a mãe... Você pode ficar de pé, por favor? É a sogra do pastor Isaac, a mãe da Raquel. Como é seu nome, minha irmã? Eliana. É o nome da minha mãe. Seja muito bem-vinda aqui em nosso meio, viu? Deus abençoe. Ali atrás... Eliana e Raquel, é mesmo, mãe e filha, olha aí. Ali atrás o Edian tá... Vocês podem ficar em pé para que a gente possa vê-los, do lado do Diego. Oh, sejam bem-vindos. Vocês são aqui mesmo de Fortaleza? São. Deus os abençoe. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu estou vendo ali também a mãe da Yasmin. Eu esqueço o nome dela? Leide. Seja muito bem-vinda, viu, minha irmã? Há mais uns dias aqui com a filhota. Mais alguém nos visitando? Aos demais que já têm vindo, que Deus os abençoe também. Sejam bem-vindos aqui na nossa igreja. Temos aniversariantes essa semana. Olha aí quantos. Hoje, dia 30... Não, amanhã, dia 30, é aniversário da irmã Ana. No dia 1º é aniversário de casamento do Mateus e da Regina. No dia 1º também é o meu aniversário. A gente combinou assim, Daiane, a gente trocou os dias, né? Daiane falou, meu aniversário você anuncia e o seu eu anuncio. Aí eu anunciei o dela, mas aí ela está com os enjoos de gravidez, aí estamos aqui. E no dia 2, Alice Sequeira. Tem um frutinho aqui reivindicando o lugar dela. Alice, vem, minha princesa. Aqui, ó, perto da tia Regina. Isso. No dia 2 também, aniversário de casamento do Guilherme e da Miriam. Podem vir aqui à frente. E no dia 4, Jonas Gomes. Tá por aí? Não? Então tá bom. Deixa eu chegar aqui o Guilherme e a Miriam com o Arthur. Raquel, você vai... Alice, você vai fazer quantos anos? 4 anos. Que coisa boa. Ah, Mateus, quantos anos de casado? 8 anos de casado. Olha aí, que bênção. Tá fácil de contar ainda, né? Olha aqui. E Guilherme, quantos anos de casado, Guilherme? 4 anos de casado. Tá fácil de contar também ainda. Mas graças a Deus por esse tempo que Ele tem dado a vocês. Vamos orar agradecendo a Deus pela vida dos aniversariantes e dos visitantes.
Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, ó Deus, porque tu és um Deus tão maravilhoso, Senhor, e nos dá esse dia tão lindo, Senhor, para que possamos estar aqui na tua casa. Muito obrigado, Senhor, pela chuva que tem caído, porque nós sabemos que é fruto também do teu cuidado para conosco, Senhor. Ó Deus, muito obrigado pela vida desses irmãos que estão nos visitando hoje. Abençoa-os, abençoa suas famílias e fala ao coração deles, ó Deus, eu te peço. Ó Deus, muito obrigado pela vida dos nossos irmãos aqui da Igreja do Cambeba, que fazem mais um ano de vida. Muito obrigado, Senhor, pela vida da pequena Alice, Senhor, que está aqui conosco. Abençoa, Senhor, que o coraçãozinho dela possa receber, Senhor, em terra fértil a tua palavra que tem sido pregada na sua casa e aqui na igreja. Dá a ela saúde, Senhor, alegria de estar aqui na tua casa, que no devido tempo, Senhor, ela venha professar a ti, Senhor, como o único salvador da vida dela. Essa é a nossa oração. Ó Deus, abençoa também, Senhor, o casamento do Guilherme e da Miriam. Muito obrigado, Senhor, porque tu tens dado a eles frutos, ó Deus, do teu amor para com eles e aumentado a família deles. Abençoa, Senhor, a gravidez da Miriam, continua dando a ela saúde. E abençoa também o pequeno Arthur. Que eles, enquanto casal, possam glorificar e honrar o teu nome através do amor deles, ó Deus. Nós te pedimos. Abençoa também a Regina e o Mateus, ó Deus. Muito obrigado pela vida dos teus servos, porque tu tens sustentado, Senhor, eles no seu dia a dia, Senhor, nas suas lutas, e tens dado alegria, Senhor. Abençoa também a Bia e a Luísa. Ó Deus, dá a eles, ó Deus, alegria em estar uns com os outros, continua mantendo o amor, e que a tua presença seja sentida no meio deles, nós te pedimos. Nós te somos gratos porque tu tens mantido as famílias da fé, e nós assim te rogamos que continues, ó Deus. Ó Deus, abençoa os demais aniversariantes, Senhor, dessa semana, que tu possas abençoar a cada um, Senhor, onde estiverem. E muito obrigado porque tu tens me dado graça para viver os meus dias também, Senhor. Tu tens sido tão bom, e eu só tenho a te agradecer, Senhor. Em nome de Cristo Jesus, amém. Nós vamos continuar o projeto Conhecendo as Famílias. E essa semana nós vamos conhecer uma família que chegou domingo passado, que é a família do pastor Isaac, da Raquel, minha xará, da Lívia, Anne e do Daniel. Olha aí que bonitos. Essa imagem ainda foi lá no outro país, né? Aqui ela não é muito possível com esse tanto de roupa. No nosso calor. Oi, pastor. Tudo jóia. Então, para quem não esteve aqui no domingo passado, o pastor foi apresentado e hoje vamos falar um pouquinho mais sobre eles. Então, aqui o pastor Isaac, a Raquel, a esposa dele. Aqui no colo é o Daniel, a mais velha é a Lívia, e aqui pequenininha é a Anne. E eles são o Isaac, a Raquel e a Lívia. O pastor Isaac, a Raquel e a Lívia são de Belo Horizonte. A Anne e o Daniel nasceram em Michigan, lá nos Estados Unidos, mas já foram naturalizados como brasileiros também. E vão ser cearenses, né? Olha aí, gostei. Vão ser cearenses. Eles estão aqui na Igreja do Cambeba há 2 semanas, já conosco. A gente já apresentou bem no começo. E eles gostam de levar as crianças para parques, trilhas e lugares com natureza. Eu estava lendo essa resposta e lembrei que na quinta-feira eles chegaram, na semana que eles chegaram, eles foram na congregação e os meninos já ficaram bem à vontade lá, né? Correndo, já sujando de lama, de grama, do que tinha lá. Então, atividades que eles gostam mesmo. Que bom. E o pastor Isaac se formou em administração e depois entrou para o seminário.
e ele é pastor desde 2012. E Raquel se formou em jornalismo, trabalhou por 6 anos num jornal impresso mineiro e hoje ela é dona de casa e mãe, tempo integral. Eu não sei se eu pergunto, acho que você tem mais trabalho hoje do que na época, que na época do jornal, não é? É mais intenso. E o pedido deles, irmãos, para que a igreja esteja orando, é por adaptação da família à nova cidade. É que eles estão chegando há pouco tempo, então tem documentos aí para renovar, para resolver, né? Tem questões deles mesmo, pessoais, e cultura, uma série de coisas. O clima também, que é bem diferente para adaptar, e que o Senhor esteja os abençoando nesse período. Esse é o pedido deles. E também pela saúde do pai do Isaac, que não tem nada em específico, mas são coisas naturais da idade. Então, que nós lembremos do pai do pastor Isaac e da avó da Raquel, que tem Alzheimer. Então, são os pedidos deles, a saúde do pai deles, do pai do pastor, da mãe, da avó da Raquel, né, e a adaptação deles aqui. Então, vamos nos lembrar desses irmãos, do nosso pastor, que agora chegou para a nossa igreja durante essa semana. A família da semana passada foi a irmã Cândida e o irmão Macuri. Eu não estou vendo eles aqui, eles estão arrumando viagem, que devem estar viajando por esses dias. Então, eu vou pedir ao pastor Timóteo que possa vir aqui e orar pela família do pastor Isaac. Oremos. Pai querido e amado, obrigado porque o Senhor é o Senhor da seara, é quem chama trabalhadores para o teu rebanho. Obrigado porque o Senhor levantou o pastor Isaac para ser pastor da tua igreja. E nós te rendemos graças pela sua vida, pela sua família. Obrigado pela vida dele, de Raquel, da Lívia, da Ana, do Daniel. Pedimos a tua bênção, Pai, sobre a adaptação dos teus filhos. Abençoe, Pai, as questões logísticas, as questões de saúde também. Tudo aquilo que envolve esta adaptação deles aqui em nosso meio, Pai. Pedimos tua bênção também para que eles continuem sendo bênção no meio do teu povo, agora aqui no Ceará, para que o teu nome seja exaltado através desta família, que sejamos bênção na vida deles também. Colocamos diante do Senhor também o pai do pastor Isaac, pedimos tua bênção sobre o teu servo, também ministro do teu rebanho, para que o Senhor abençoe a sua saúde, ó Deus, abençoe a ele, dando dias mais confortáveis em relação à sua saúde. Pedimos tua bênção também sobre a avó da Raquel. O Senhor conhece, Pai, as lutas que enfrenta aqueles que têm esta doença, o mal de Alzheimer, e também os familiares que se gastam, que se doam no cuidado. Põe tua boa mão, Pai, sobre aqueles que estão na lida direta do dia a dia da sua avó. Ó Deus, dando a eles também a graça de terem paciência, de terem saúde também para lidar com a enfermidade. Põe tua boa mão, ó Deus. Abençoa a vida deles, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pastor, o senhor já recebeu o devocional que a gente entrega aqui para as famílias? Já ganhou ele? Ainda não? Então, daqui a pouquinho eu providencio, tá bom? Deus abençoe. Irmãos, um aviso, na verdade, uma convocação do Conselho é em relação ao vencimento de mandato para presbítero, Igreja Presbiteriana do Cambeba, edital de convocação, Assembleia Geral Extraordinária, Conselho da Igreja Presbiteriana do Cambeba, no uso de suas atribuições constitucionais e estatutárias, consoante a disposição dos artigos 9º, parágrafo 1º, letra A, parágrafos 1º e 2º, 110, 111, 112 da Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil,
E artigo 7º, parágrafo 1º, parágrafo 2º, a linha 17, dos 19, parágrafo 1º e 30 dos estatutos da Igreja Local, convoca seus membros em plena comunhão, conforme registro da ata 123, do dia 24/6/2025, para se reunir em Assembleia Geral Extraordinária, no domingo, dia 13/7/2025, às 11h30, no templo da Igreja, após a Escola Bíblica Dominical, a Rua Joaquim de Figueiredo Filho, 214, bairro Sapiranga, só porque no cadastro é Sapiranga, essa rua aqui, tá bom? Essa rua lateral. Nesta cidade, para a eleição de presbítero, em virtude do presbítero Almir Costa Xavier ter o seu mandato vencendo, dia 8 de agosto, o Conselho indica como seu candidato o presbítero Almir para a reeleição. De acordo com a Constituição da Igreja, CIPB, os pastores instruirão a Igreja a respeito das qualidades que deve possuir o escolhido para desempenhar o ofício de presbítero. O quórum para a instalação da Assembleia será em número correspondente a 1/3 dos membros da Igreja, conforme artigo 19, parágrafo 1º do Estatuto da Igreja. A Assembleia será realizada em sessão única, a contagem de votos será feita em seguida à votação na presença da Assembleia e o resultado será apresentado imediatamente após a conferência de contagem dos votos. O candidato será considerado eleito se alcançar 50% mais um dos votos válidos, maioria absoluta. O voto em branco será considerado voto válido e os votos rasurados ou assinados serão considerados nulos. A instalação do oficial eleito ocorrerá no culto vespertino no mesmo dia da eleição. O Conselho designará, dentre irmãos da Igreja, um grupo de trabalho que auxiliará nas providências para o bom andamento e ordem da eleição. Contamos com a presença e as orações dos irmãos em prol da Igreja, que não é nossa, mas do Senhor, e pela expansão do seu reino por nosso intermédio. Abre aspas, versículo de Atos 14, 23, e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, e encomendaram ao Senhor em quem havia crido. Essa convocação será exposta no grupo do WhatsApp da igreja, do qual fazem parte os membros comungantes, após a sua leitura pública no domingo, hoje, né, dia 29/6/2025, durante a Escola Bíblica Dominical, no momento dos avisos, tanto na sede quanto na congregação de Eusébio, dia de sua publicação. Fortaleza, 29 de junho de 2025, pastor Timóteo, pastor titular, presidente do Conselho. Então, dia 13 de julho, nós teremos a eleição. Nós estamos reencaminhando o presbítero Almir para a eleição. Então, a igreja votará pela sua reeleição ou não. Então, daqui para lá, quais são os passos? Próximo domingo, nós, na Escola Dominical, falaremos sobre o ofício de presbítero, como tema da nossa Escola Dominical, instruindo a igreja sobre as questões do oficialato. E no dia 13, nós teremos a eleição. Qual é o ponto aqui? Igreja em oração. Vamos orar pela nossa igreja. Orem pela eleição da igreja, pela eleição do dia 13. E tenha em mente, meus irmãos, que a igreja não pertence a conselho, não pertence a presbíteros, mas é Deus quem conduz a sua igreja. Nós temos um momento de crescimento da igreja. Obviamente, nesta eleição, é apenas a vaga do presbítero Almir, mas em um momento futuro, o conselho entendendo que nesse crescimento a gente precisa de mais presbíteros, nós certamente abriremos mais vagas para outros presbíteros. Então, ore para que Deus continue levantando líderes na igreja, líderes sérios, que amam ao Senhor, que amam a sua igreja, comprometidos com a palavra, para que a igreja continue crescendo de modo saudável. Tá bom? Então, esta é a convocação da igreja. Repito, próximo domingo nós teremos Escola Dominical, instruindo a igreja sobre o ofício de presbítero, e no domingo sequente nós teremos eleição no domingo pela manhã, às 11h30, e à noite, caso haja a reeleição do presbítero, nós teremos já o reencaminhamento do presbítero à posse do seu cargo, tá bom? Que Deus nos abençoe.
Antes de continuar os avisos, vamos chamar as crianças. Aí eu quero chamar também o seminarista John Alber, né? Já está conosco, para ele vir aqui orar pelas crianças. Ok. Miriam. Antes do seminarista John Alber orar, a Isabel tem um aviso aí. Crianças, olhem para ti, Isabel. Igreja também. Crianças. Bom dia, paz. Essa semana a gente vai ter a nossa EBF do dia 2 ao dia 5. Começa na quarta-feira e termina no sábado. Vai ser sempre no horário das 4 da tarde às 7 da noite. Então, a gente pede a colaboração dos que puderem pontualmente deixar as crianças aqui às 4 horas e buscar às 7 horas da noite. Lembrando que a inscrição vai até hoje. Mesmo que por algum motivo você não possa realizar esse pagamento hoje ou essa semana ainda, essa taxa de inscrição não deve ser um impedimento, mas a gente precisa sim ter o nome dessas crianças para que a gente consiga fazer tudo bem organizadinho, tá certo? E também um aviso àqueles que se voluntariaram para estar trabalhando na CBF, né, como equipe. A gente vai ter uma reunião da equipe hoje após a EBD, aqui no templo mesmo. Eu peço que os irmãos fiquem. A gente vai tentar ser breve e depois eu fico para tirar as dúvidas, tá certo? Isabel, se alguma criança, algum pai tiver dificuldade em relação eu queria que meu filho ou a minha filha fosse, mas não tem quem deixar lá, o que é que faz? Conversa. Que foi dito na outra vez do transporte. Tá certo. Por favor, comunique a gente, que a gente também não quer que o transporte seja um impedimento. Isso. A gente vai ver um esquema de caronas e também alguém que disponibilizou a van para poder estar buscando essas crianças. Que a gente sabe que muitos pais estão trabalhando nesse horário. Então só vem se não quiser. Seminarista John Alber. Bom dia, irmãos. Me permitam cearenseis. Eu estava com saudade dessa ruma de menino. Só que, viu? Graças a Deus. Oremos então, meus irmãos. Bondoso Deus, louvado seja o teu santo nome, Pai, porque o Senhor é bom, porque o Senhor tem nos abençoado, porque o Senhor tem feito, Pai, com que essa igreja cresça. Mas com que ela cresça, Senhor Deus, não só com pessoas vindo até aqui, mas com os teus filhos nascendo entre os teus filhos. Louvado seja o Senhor, Pai. Permanece essa bênção sobre essa igreja e que nós sejamos realmente gratos por tudo isso e entendamos, Pai, o propósito do Senhor nisso. Abençoa cada uma dessas crianças, fortalece o coração delas em Ti, livra, Senhor Deus, de todo mal, de toda mentira de Satanás e, Senhor Deus, mantenha os olhos delas fixos em Ti, Senhor Deus. Abençoa cada professor, abençoa cada pessoa à disposição para ensinar e ajudar. Abençoa também, Pai, essa EBF nessa semana. Que seja realmente um canal de bênção do Senhor sobre a vida de todas. Obrigado mais uma vez, Senhor Deus, ser conosco durante todo esse dia e nos alegra o coração aqui, Senhor Deus. Tira toda a preguiça, todo o medo e nos dá essa confiança em Ti, Senhor Deus. Abençoa cada uma delas e a todos nós. É em nome de Jesus Cristo que oramos, agradecemos. Amém.
Bom dia, irmãos. Um aviso rápido aqui, passando numa última chamada. Nós hoje temos chá, será o chá da Heloísa, a filhinha da Raquel e do Caleb. Vai ser após o culto à noite, certo? Como nós temos feito. E não vamos vir sozinhos, vamos vir acompanhados de fraldas de tamanho M ou G, certo? Bom dia do Senhor para todos. Bom dia, irmãos. Queria lembrar os nossos jovens integrantes da nossa UMP que hoje nós teremos plenária após a EBD. Então, se façam presentes, nós vamos utilizar uma das salas laterais aqui. Então, quando terminar a EBD, os jovens que puderem já se posicionar ali naquela lateral para a gente tentar ser o mais breve possíveis, né? Para cada um ir para suas casas, poder almoçar antes do meio-dia. Né? Isso é a meta. Então... Muita fé, né, irmã? Lembrando, jovens da UMP entre 18 e 35 anos, aqueles que fazem parte da nossa UMP, mas aqueles que, por um acaso, ainda não são sócios de nenhum departamento, mas estão dentro da faixa etária, vocês também estão convidados a participarem, tá? Vai ser um momento de comunhão com os irmãos e também a questão de organização da nossa UMP. Então, esse é o aviso, fiquemos ali na lateral e aguardo todos. Um bom dia do Senhor a todos. Sem mais, vamos ter uma pausa, 5 minutos, um cafezinho, uma água. Aí voltaremos com a aula com o pastor Isaac. Hoje é com o pastor Isaac.
Nós vamos seguir as bem-aventuranças hoje. Semana passada, juntamente ao pastor Timóteo, nós vimos a respeito dos bem-aventurados que são mansos, porque herdarão a terra. E hoje nós damos continuidade no versículo 6. Mas eu vou pedir para você abrir sua Bíblia em Mateus 5 e nós vamos ler de novo esse texto, Mateus 5, de 1 a 12. Você pode ir abrindo e aí a gente vai orar e começar nosso EBD. Vamos fechar nossos olhos. Senhor, nós somos gratos a Ti por estarmos mais uma vez na casa do Senhor, no dia do Senhor, para conhecer o Senhor e adorar o Seu nome. Nos ajuda enquanto estamos agora reunidos, meditando nas Sagradas Escrituras, que o Senhor nos instrua, nos corrija, nos leve à Sua presença e nos torne cada vez mais semelhantes a Cristo Jesus, o nosso Rei. É o que nós te pedimos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Mateus 5, a gente vai ler as bem-aventuranças de novo, pelo simples fato de que a nossa bem-aventurança de hoje, que está no versículo 6, ela está totalmente ligada às outras. Então, para a gente entender ela, a gente tem que pensar um pouquinho nas outras também. Mas diz assim as Escrituras: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Paramos aqui. Bom, nós temos um desafio muito grande, porque lidar com as bem-aventuranças é lidar com algo que é imensamente mais profundo do que as palavras elas nos narram e nos dizem. Cada domingo que você vem aqui na EBD, a gente lê um versículo. Semana passada o pastor Timóteo leu um versículo e ficou falando de um versículo por 55 minutos. E basicamente é isso que a gente vai fazer todas as vezes que a gente for lidar com as bem-aventuranças, porque elas são ligadas a algo que é muito mais profundo do que simplesmente a quantidade de palavras que nós estamos lidando aqui. De forma geral, o objetivo das bem-aventuranças é trazer para nós a ideia de que Cristo Jesus ele está nos ensinando a respeito do reino de Deus. Isso provavelmente já foi dito, mas como eu não estava aqui, eu repito. Mas a ideia de Mateus, de forma geral, no todo o seu livro, é enfatizar a questão do reino de Deus. Ele lida muito com a ideia de que Cristo é o rei. E aí, quando a gente chega no Sermão do Monte, o que Jesus vai falar é: eu sou o rei e assim é o meu reino. Por isso ele começa a tratar da questão das bem-aventuranças para nos mostrar de forma mais evidente e mais profunda como é viver nesse reino e como nós devemos nos portar no reino de Deus. Então, quando nós olhamos para as bem-aventuranças, a gente está vendo algo que é tanto presente quanto futuro. É algo que já está sendo realizado por Cristo Jesus em nossas vidas, mas também é algo que nós temos que buscar cada vez mais, de maneira que a gente vai se assemelhando cada vez mais a Cristo e a gente vai cada vez mais
tornando-se aquilo que ele quer que o povo de Deus se torne. Então, nós vamos focar hoje no versículo 6, que trata a respeito da bem-aventurança dos que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. A gente tem que pensar de forma mais objetiva nesse texto, separando ele de algumas maneiras. Eu propus uma separação em 3 partes. Não são 3 pontos de um sermão, não. São 3 partes, porque, logicamente, elas fazem sentido. Bem-aventurados eu não preciso explicar, porque toda semana a gente está lidando com a bem-aventurança. Nós somos imensamente felizes, imensamente alegres, abençoados por Deus, sim, e aí todo o resto vem. Mas então nós temos hoje Jesus falando que os que têm fome e sede, ele está usando fome e sede como uma metáfora nesse texto, a gente vai entender isso melhor. Eles têm fome e sede de justiça, essa vai ser a segunda parte, a questão da justiça. E a terceira parte, que é mais uma conclusão, que vai tratar sobre a fartura de justiça que encontrarão aqueles que têm fome e sede de justiça. Então, iniciando, pensando em fome e sede, essa metáfora da fome e da sede, ela é presente basicamente em todo o Novo Testamento. Quando Jesus vai falar do pão da vida, ele vai nos chamar a querer ter fome do pão da vida. Ele vai nos chamar a ter sede da água da vida. Então a ideia de fome e sede, ela está presente em todo o discurso de Cristo Jesus, e ela chama isso também por meio do discurso apostólico, que nos chama a beber a água que Cristo oferece, que nos chama a nos alimentar da palavra de Deus. Então, todo o Novo Testamento ele vai trazer essa metáfora de fome e de sede para nos instruir, nos ajudar a entender o que Jesus está querendo dizer aqui. E fome e sede, isso necessariamente está ligado a um desejo profundo e a uma necessidade básica. Graças a Deus, olhando daqui, aparentemente não tem ninguém passando fome e sede. Talvez você já tenha passado, talvez você nunca passou. Mas a fome e a sede, elas estão ligadas a uma necessidade do corpo para a sobrevivência. Então, se você tem fome ou se você tem sede, você necessariamente tem que buscar algo e você vai desejar algo ardentemente, de forma profunda, é um grande desejo que vai suprir a sua necessidade de comer e de beber. Se nós pararmos de comer e beber, o nosso corpo pode sobreviver por alguns dias, mas ele não vai durar por muito tempo. Se você ficar sem se alimentar corretamente, você vai adoecer em algum momento, porque o seu corpo precisa de nutrientes necessários para ele poder lutar contra as doenças e por aí vai. Então Jesus está usando essa metáfora da fome e da sede, chamando a nossa atenção para um desejo profundo, um desejo que vai tomar conta dos nossos corpos para que a gente possa ardentemente querer algo, ardentemente buscar algo, para que a gente possa suprir essas necessidades do nosso corpo, da nossa mente e do nosso coração. Então Jesus está tratando de um desejo profundo. Mas que tipo de desejo profundo Jesus está nos chamando a ter? Existem 2 tipos de desejo. O desejo profundo para algo que seja bom, e o desejo profundo para algo que seja ruim. A Bíblia ela nos fala a respeito de todos esses tipos de desejo. E eu vou te chamar a atenção para alguns desses desejos que mostram que a nossa fome e sede para coisas contrárias àquilo que é de Deus, elas também nos levam a um estado que é muito pior do que o estado anterior. Eu tomei 2 exemplos das Escrituras. O primeiro está em Daniel 4, se você quiser abrir. Daniel 4, nos versículos 28 a 32. Eu não sei se vocês pedem para alguém ler, se achar, mas acho que sim, né? Você pediu semana passada. Se alguém puder achar aí,
e levantar e ler bem alto para todo mundo ouvir, seria bastante útil. Daniel 4, 28 a 32. Todas estas coisas vieram ao rei Nabucodonosor, ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade da Babilônia. Falou o rei e disse: não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder, para a glória da minha majestade? Falava ainda ao rei quando desceu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. Serás expulso de dentre os homens, e a tua morada será como os animais do campo. Far-te-ão comer ervas como os bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá. Obrigado. A ideia que está sendo apresentada aqui, apesar de nós não encontrarmos, por exemplo, a palavra fome e sede, nós encontramos uma palavra correlativa com fome e sede do grego do Novo Testamento, que é uma palavra que demonstra o desejo de Nabucodonosor pelas coisas que aqui ele está demonstrando. Aqui o seu desejo é pela glória. Nabucodonosor ele estava ardentemente buscando reconhecimento para si mesmo. E ele estava buscando isso de tal forma que ele mesmo estava engrandecendo a si. Ele está falando, olhem para essa grande cidade, essa grande Babilônia. Quem construiu a cidade? Foi eu quem construí essa cidade. Eu, Nabucodonosor, edifiquei uma casa real, a mais bela, a mais grandiosa, e todo poder e toda glória para minha majestade, elas devem ser reconhecidamente dadas a mim. A sua fome, o seu desejo pela glória, eles estão expressos nessas palavras e imediatamente a gente vê Deus interferindo na narrativa de Nabucodonosor. Porque enquanto ele busca a glória, Deus vem para ele e fala assim, Nabucodonosor, acabou de passar de ti o poder. Toda a glória que você teve acabou nesse momento. E o que Deus dá a Nabucodonosor é uma humilhação das quais nós não encontramos em muitos lugares nas Escrituras. Ele torna-se como um animal, ele começa a viver como um animal. O glorioso rei, ele vai para o campo, ele começa a viver no campo, comendo de erva, como bois, e a sua glória, ela é totalmente abandonada, e todo mundo agora do reino, que antes via o grande rei, agora olha para ele como um louco, como alguém que não tem absolutamente glória nenhuma, alguém que tem que ser desprezado, alguém que não merece nenhum tipo de reconhecimento. Então a busca da glória por parte de Nabucodonosor levou ele a perecer de uma forma horripilante. E essa é a intenção que a gente precisa identificar aqui. A fome e a sede, elas quando são levadas a algum lugar que não deveriam ser levadas, elas não vão trazer para nós nenhum benefício. Pelo contrário, elas vão tornar a nossa vida pior e pior. Outros exemplos, podemos encontrar em Isaías 14, versículos 12 e 13. Quem encontrar aí pode, por favor, também se levantar e fazer a leitura para nós. Isaías 14, versículos 12 e 13. O 13 também. Até aí, obrigado. A ideia aqui é que Isaías está tratando do rei da Babilônia,
Mas, ao mesmo tempo, a profecia ela volta-se para o rei da Babilônia como se ele também assumisse, ou se ele estivesse talvez possuído, talvez, daquele que é o inimigo de nossas almas, né? A ideia de Lúcifer aqui. Aí, as palavras usadas, elas apontam para a realidade de aqui há uma citação direta àquele que seria a estrela da manhã, o filho da alva, que literalmente tratam a respeito de Lúcifer. E quando nós olhamos essa passagem, a gente reconhece a caída de Lúcifer quando ele demonstra o seu desejo, então se torna evidente mesmo que há algum tipo de paralelo entre essas duas questões aqui. E aí o que nós vemos, tanto para o rei da Babilônia quanto para Lúcifer, é que o seu desejo ardente por poder, ele vai também o levar para a destruição. Ele estava no céu, ele é chamado de estrela da manhã, filho da alva, mas essa glória toda, esse reconhecimento todo, ele deixa de existir porque no coração dele, ele queria estar acima das estrelas de Deus, exaltado num trono, e ele gostaria de ser semelhante ao Altíssimo. O desejo por poder o leva a abandonar aquilo pelo qual ele foi criado para ser, e por causa disso, a gente vê nos versículos seguintes, versículo 15, uma declaração de que ele seria precipitado para o reino dos mortos no mais profundo abismo. Isso vai ser repetido em Apocalipse, quando, depois do julgamento final, Jesus vai tomar Lúcifer, Satanás, e vai o lançar no lago de fogo e enxofre. Então, são também paralelos aqui em Isaías, tanto em Apocalipse, ali no finalzinho de Apocalipse. Mas a ideia ele foi criado para a glória de Deus, a sua fome, a sua sede por poder, por glória para si mesmo, o levou a um status de querer ser maior do que Deus, e por querer ser maior do que Deus, ele encontra a justiça de Deus, e ele é destruído, e ele será destruído. Não há possibilidades de julgamento para Satanás mais. Recentemente eu vi que tem uma igreja aí orando pela conversão de Satanás. É cada doideira que tem por aí, né? Mas tem mesmo, eles estão bravamente lá tentando orar por algo que a Escritura já diz que não tem jeito. Ele foi julgado. Desde Gênesis, ele já foi julgado e ele será lançado no lago de fogo e enxofre. Ele não tem possibilidades de redenção como os homens ainda têm. Por fim, o último exemplo, vamos usar o exemplo de Lucas 12. Lucas 12, dos versículos 17 a 21. Eu peguei só 3 exemplos para a gente ver o lado ruim da fome e da sede. Lucas 12, versículos 17 a 21. Jesus está ali reprovando a avareza. E aí, se alguém quiser fazer essa leitura, fique à vontade. 17 a 21. Obrigado. O último exemplo, então, ele vai tratar de um desejo, de uma fome, de uma sede ardente pela riqueza, pelas coisas que esse mundo pode oferecer. E aqui o exemplo que Jesus se depara é um exemplo que aparentemente ele é aceitável, por exemplo, em uma sociedade como a nossa sociedade, uma sociedade capitalista.
de você querer ter mais e se tornar mais rico e prosperar. Mas o que Jesus está tratando aqui não é simplesmente um desejo simples de prosperar, mas é a avareza do coração do homem. O desejo dele era somente pela riqueza. E há vários tipos de narrativas do Novo Testamento que vão lidar de forma direta com a riqueza, porque a riqueza, aparentemente, no Novo Testamento, ela é um dos motivos pelos quais muitos dos santos eles deixarão ou abandonarão a Deus. Não os santos eleitos, mas daqueles que buscam a Deus. Porque se você é eleito, você nunca perderá a sua salvação. Mas de algumas pessoas que se aproximaram do Evangelho e eles abandonam a Cristo porque o seu amor à riqueza é maior do que o seu amor a Deus. E aqui, a narrativa desse homem rico é assim. Ele teve um campo, o seu campo produziu a tal ponto que os seus celeiros não eram suficientes. Mas ele já era um homem rico, os seus celeiros fartos já eram mais do que suficientes para ele. O que ele poderia fazer? Ele poderia cuidar do povo ao seu redor, abençoar os seus empregados, ele poderia tomar diversas decisões sábias, segundo as Escrituras, para trazer o benefício para muitos outros que estavam ao seu redor. Mas qual é o desejo do seu coração? Esse aqui é quase o tio Patinhas das Escrituras. Eu vou aumentar o meu celeiro. Eu vou derrubar o meu celeiro. Eu vou fazer um celeiro ainda maior, gigantesco. Eu vou encher o meu celeiro maior ainda. E aí depois o que eu vou fazer? Eu vou comer, beber e aproveitar a vida. Não tem mais nada para fazer. Eu já sou tão rico que agora eu só quero me aproveitar de todas as coisas boas que eu tenho. E aí a narrativa, ela se depara com outra interferência divina. Porque aqui Deus aparece para esse homem, e aí esse Deus ele vai virar para ele, ele vai diretamente falar para ele: você é um louco, você perdeu a sua consciência, você perdeu a compreensão da realidade que você vive. O que você pode levar disso daí que você está acumulando nos seus celeiros? Você se deparará com o juiz da sua alma. E lá você não vai levar nada que você acumulou nesse mundo. A nossa vida é limitada. Jesus ele está tentando aqui demonstrar isso para os discípulos. E a limitação da nossa vida não está em nossas mãos, mas ela está nas mãos de Deus. Ele decreta o dia que nascemos e ele decreta o dia que morremos. E enquanto vivemos, a nossa vida tem que ser oferecida para Ele, e não para nós mesmos, para o nosso próprio benefício, para a nossa própria glória, para a gente aproveitar a vida sem oferecer nada em contrapartida com aquilo que Deus nos deu. Louco, o que você vai fazer com isso? Você vai encontrar simplesmente a morte e a falta de perdão. Então, Deus aqui está mostrando que o desejo do coração do homem, a fome e a sede do coração do homem, quando colocados naquelas coisas que rejeitam a Deus, que não representam aquilo que Deus quer que nós possamos buscar, elas vão levar o homem para a perdição. Mas aqui nós terminamos, então, essa primeira parte, que fala da fome e da sede, e especialmente da fome e da sede errados, quando elas são colocadas, voltadas para princípios que não deveriam ser os princípios pelos quais o crente, o Filho de Deus, ele deveria buscar. E aí, a bem-aventurança ela vai acrescentar, então, uma resposta para isso. Se a nossa fome é a nossa sede, não é por glória, não é por poder, não é por riqueza, não é por reconhecimento, é pelo quê? Qual deve ser a fonte que nós devemos desejar a tal ponto de que a nossa fome e a nossa sede ela deve ser toda voltada para esta coisa, ou este sentimento, ou essa verdade. E aí a bem-aventurança vai nos dizer: nós devemos ter fome e sede de justiça. E aqui a gente dá uma pausa para lidar com algo que é importante no contexto em que nós vivemos, porque no Brasil,
muitos dos comentários, muitos dos textos, artigos que estão sendo produzidos tratando dessa bem-aventurança, elas estão tratando dessa justiça como se essa justiça fosse justiça social. E aí nós estamos lidando com algo que esse texto não está trazendo absolutamente. Não há essa verdade aqui. Não é que não exista justiça social no reino de Deus, porque obviamente há, mas aqui o contexto de justiça não é uma justiça social, não é redistribuição de renda, não é um governo que vai controlar o bem do povo e distribuir de forma igualitária. Isso daqui não está relacionado com essa expressão, com esse termo que as Escrituras aqui estão tratando quando ela fala sobre a justiça. Então nós temos que entender o que exatamente Jesus está querendo dizer utilizando essa palavra justiça. A primeira coisa que a gente precisa entender quando nós lidamos com essa expressão justiça, e aqui eu utilizo o Dr. Martin Lloyd-Jones, que fez um livrinho bem pequenininho sobre as bem-aventuranças. Então, se você acha que essas 10 aulas aí sobre as bem-aventuranças são muitos, compre o livro do Dr. Lloyd-Jones. Você vai demorar aí uns 40 dias de leitura. Se você ler o dia inteiro, e ainda provavelmente se você tiver leitura lenta, você não vai acabar. E é um negócio assim absurdo, de tão profundo que ele vai nessas bem-aventuranças. Mas o que o Dr. Lloyd-Jones fala a respeito dessa expressão do bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, é que essa bem-aventurança, de forma direta, ela não pode ser lida sem o contexto imediato. Ela precisa ser interpretada, quando nós falamos de justiça, pelo contexto imediato em que Jesus está incluindo essa justiça. Por quê? Porque a justiça aqui ela está relacionada com as bem-aventuranças anteriores e com as bem-aventuranças que a gente ainda vai ver nas próximas semanas. A justiça ela está sendo apresentada aqui como aquilo que é propagado por Cristo para o seu reino. Então, Jesus ele está falando assim, olha, quando eu falo de justiça, eu estou trazendo desde o princípio aqui das bem-aventuranças que aqueles que são humildes de espírito, eles vão reconhecer que eles precisam ser dependentes, totalmente dependentes de Deus. Então, a justiça no reino de Deus é também a gente reconhecer que nós precisamos dele. E aí, essa justiça, ela vai evoluir de um homem que é humilde de espírito para aquele que chora perante um Deus santo. Aquele que olha para si mesmo e se vê como alguém que é um pecador imundo, que se porta na presença de um Deus santo, e por causa disso, ele vai chorar na presença do seu Deus, clamando pelo seu perdão, clamando pela sua misericórdia, clamando pela sua graça. E aquele que reconhece esses pecados, aquele que chora na presença de Deus, e a gente volta para a semana passada, ele não vai se portar de uma forma violenta mais. Porque reconhecendo que ele é dependente de Deus, reconhecendo que ele é carente de Deus, que ele precisa do perdão de Deus, que ele chora na presença de Deus, ele também vai se tornar manso diante de um Deus glorioso e poderoso. Ele sabe que ele não pode exigir nada de Deus. Ele sabe que ele não pode buscar nada além daquilo que Deus lhe dá. Ele sabe que ele tem que ser contente com todas as coisas que o Senhor oferece para ele. Ele reconhece a sua realidade diante da glória e do poder do seu Senhor. E aí ele tem fome e sede, não daquilo que o meu coração quer, mas daquilo que Deus quer. E aí isso vai ser melhor explicado nas próximas semanas, quando a gente olhar o que são os misericordiosos, o que são os limpos de coração, o que são os pacificadores, aqueles que são perseguidos por causa dessa mesma justiça, e por aí vai. Mas a ideia é, a justiça aqui, ela precisa ser compreendida pelo contexto direto do texto que nós estamos lidando aqui.
não é simplesmente falar justiça. Justiça é ser justo socialmente. Não tem relação com esse texto. Cristo está sendo aqui objetivo e claro quando ele relaciona todas essas coisas, que as bem-aventuranças elas estão todas relacionadas de uma forma ou de outra. Mas aí a gente precisa então olhar além disso e entender melhor o que Deus ele fala a respeito dessa justiça e desse comportamento que Cristo aqui ele está apresentando para o povo de Deus. Eu acho que não temos tanto tempo assim. O tempo em Fortaleza ele voa, é impressionante. 1 minuto aqui é uns 15 segundos de onde eu vim. Mas eu vou tentar resolver isso aqui de alguma forma. Ainda tem um monte de página, rapaz. Vamos lidar com alguns exemplos das Escrituras que falam a respeito dessa justiça e que mostram que a nossa justiça ela está literalmente ligada a um caráter de Deus e a um viver igual a Cristo Jesus. A justiça, quando ela está sendo lidada aqui, ela está literalmente conectada àquilo que Deus é. E é isso o que Jesus está tentando falar aqui. Porque quando Jesus fala, seja manso, é porque ele é manso. Quando ele fala, chore, é porque ele chora. Quando ele fala, seja misericordioso, é porque ele é misericordioso. E por aí vai. Então, justiça está relacionada ao caráter de Deus. E aí a gente tem alguns exemplos. Por exemplo, Jeremias, capítulo 2, versículo 13. Eu vou ler para tentar tornar um pouco mais rápido as coisas. E aí, lá o profeta Jeremias, ele fala para o povo de Israel. Porque 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Qual o problema que Jeremias, o profeta, está falando de Israel? Vocês têm a água da vida, que é Deus. Vocês têm a água em abundância que vem de Deus. Mas vocês fizeram o quê? Deixaram o manancial de águas vivas. E aqui a linguagem ela está mais uma vez interligada, de sede. Eles abandonaram aquilo que dá água, que mata a sede deles. E o que eles fizeram para eles? Cisternas. Que tipo de cisternas? Cisternas que não poderiam acumular água. Elas estão quebradas, elas estão furadas, a água vai para dentro, mas a água vai embora. Então, toda vez que eles tiverem sede, as cisternas não poderão matar a sede deles. E aí, quando a gente olha no contexto de Israel, no período de Jeremias, a gente vai ver que o que eles fizeram foi rejeitar a Deus, rejeitar a glória a Deus, rejeitar a lei de Deus, rejeitar a adoração a Deus, rejeitar um caminho voltado para a glória de Deus. Tudo que eles fizeram foi abandonar a Deus para seguir o seu próprio coração, para seguir os seus próprios desejos e vontades. Então aqui, questão de justiça nas Escrituras, ela vai estar sempre interligada a abandonar a Deus ou estar ao lado de Deus. O evangelista João, em 1 João 2, versículos 15 e 17, ele vai lidar de uma outra maneira com essa mesma verdade de justiça. Vou citar também para vocês. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem com a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Então, o evangelista, aqui, na carta dele, de 1 João, ele vai fazer esse contraste entre a justiça do mundo e a justiça de Deus, entre a glória que há no mundo e a glória que há em estar na presença de Deus. E esse contraste é: não ameis ao mundo, não tenha o seu coração voltado para as coisas deste mundo, mas ame as coisas de Deus, ame a Deus, os seus olhos, o seu coração, a sua mente, todos os seus atos, eles devem amar aquilo que vem de Deus e não aquilo que vem do mundo. Essa é a batalha que todo crente nessa vida, ele luta todos os dias. A gente tem que aprender a deixar de amar o mundo
para amar mais a Deus. Então essa questão ela está aqui também sendo lidada, tratada nessa questão. E aí o contexto um pouco menos direto, mas voltando de novo para Mateus, em Mateus 6, versículo 31, vai dizer: portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que delas todas necessita de todas elas. Buscai, pois, o primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Então, aqui mais uma vez, Mateus, num contexto um pouco maior do texto que nós estamos lidando aqui, ele vai mais uma vez trazer essa questão de justiça ligada diretamente ao reino de Deus mais uma vez. O reino e a justiça de Deus sendo conectados novamente. E nesse contexto, ele vai falar: por que vocês estão ansiosos com o amanhã? Por que vocês estão ansiosos com o que vocês vão comer, ou vestir, ou o que vocês vão fazer? Vocês deveriam estar buscando as coisas de Deus, a justiça de Deus, o reino de Deus. Porque essas coisas, todas essas coisas, Ele vai acrescentar para você. Mas vocês devem buscar aquilo que Ele nos chama a buscar. Então a gente tem que se preocupar com isso. Eu acho bem interessante quando a gente vê, por exemplo, a juventude, quando ela está entrando na época aí de escolher uma faculdade para fazer. Gente, é um dos momentos mais interessantes assim da vida de uma pessoa. Porque a cabeça está a mil e as decisões são completamente embasadas em fatos e verdades que às vezes não fazem sentido nenhum. Eu fiz um curso todinho que não valeu quase nada para a minha vida. Foram 4 anos. Por quê? Porque eu estava lutando contra algo que eu já sabia mais ou menos. Ainda bem que a Raquel não está aqui, que ela não vai me julgar. Mas eu fiz curso de administração todinho baseado em pensamentos humanos. E aí, quando eu terminei a administração, eu virei para ela e falei: Raquel, agora eu tenho que ir para o seminário. Ela achando que ia casar, e eu fui para o seminário para fazer mais 4 anos de um curso que eu deveria ter feito desde o início, mas não fiz. É óbvio que teve vantagens, não foi um tempo totalmente desperdiçado, mas fato é que os meus pensamentos, o meu coração, eles não estavam voltados para a justiça de Deus e para o reino de Deus. Eu estava embasando os meus pensamentos, os meus desejos em coisas que eram muito mais mundanas do que necessariamente aquelas coisas que nos levam à presença de Deus. E basicamente toda a nossa vida nós nos deparamos com essa mesma realidade. Pode falar. Bom, uma das partes, eu acho que a gente não vai chegar nela hoje, não, porque eu vou pular, mas uma das partes da justiça de Deus também envolve uma apologética bíblica, que é uma defesa da nossa fé. É uma defesa daquilo que Deus nos deu. Mas há algumas coisas que que devem ser consideradas quando nós tratamos da justiça de Deus. A primeira delas é que Deus não precisa se defender sobre os seus atos e sobre as suas ações, porque Deus está acima da justiça humana. O que Deus vê, nós não vemos, o que Deus conhece, nós não conhecemos, e o que há no coração dos homens, nós nunca poderemos sondar, mas Ele sonda, Ele conhece e Ele sabe perfeitamente. Então, quando Deus exerce a sua justiça,
ele a exerce de forma justa. E quando nós exercemos a nossa justiça, nós, se não embasados nas Escrituras, usualmente nós a exercemos de forma injusta ou de forma enviesada. Mas parte da nossa justiça é defender aquilo que as Escrituras ensinam como algo perfeito, justo e agradável. Então, se Deus tirou a vida de alguém, é porque foi justo que ele tirasse a vida de alguém. Porque ele sabe o que estava em redor daquela situação e ele sabe as consequências de deixar que aquelas pessoas, por exemplo, permanecessem vivas. É algo que nós não podemos medir e algo que nós não podemos saber. Às vezes a gente olha e vê Deus tirando a vida tanto de bons como de pessoas ruins, né? Nos nossos olhos, segundo os nossos olhos. E a gente não sabe o que viria a ser no futuro caso aquilo não acontecesse. É curioso pensar que eu já vi muitos crentes falecerem e o meu pensamento parece que Deus levou ele antes dele se perder. Curiosamente, porque eles estavam começando a adentrar em caminhos que talvez eles fossem abandonar a fé em algum momento. E aí parece que Deus, antes de deixá-lo se perder, falou assim, agora chega, vamos parar com essa palhaçada e quem manda aqui sou eu. Mas, obviamente, é uma visão humana. Eu olhando com meu olhar humano, eu não sei o que está relacionado a isso. Mas fato é, defender a justiça de Deus é parte também da nossa justiça. Quando nós defendemos, por exemplo, Deus Criador, isso é parte da nossa justiça e nós somos julgados e rejeitados pela nossa sociedade quando dizemos isso. Mas eu não tenho dúvida que Deus criou o universo. Não foi uma explosão, não foi uma coisa inexplicável e não foi absolutamente do nada, porque havia Deus e foi Deus quem fez tudo a partir do nada. Mas ele fez. Havia Deus desde a eternidade, no passado, e foi ele quem criou todas as coisas. Isso é parte da nossa justiça. É parte da nossa justiça defender que há pecado. Pecado é real, ele vive na nossa sociedade, e é ele que destrói a nossa sociedade. Então, quando nós pregamos que há pecado e que há juízo, nós estamos também vivendo a justiça de Deus. Mas o foco também é que nós devemos pregar o que é pecado para o nosso próprio coração, para a nossa própria alma, para que nós também não sejamos aqueles que estão quebrando a lei de Deus e deixando de servir a Deus como nós deveríamos. Mas, sim, é parte da nossa defesa, da nossa justiça também defender a Deus. Mas fato é que esse versículo de Mateus 6, os versículos de 3 a 34, 31 a 34, eles vão voltar os nossos olhos para as coisas que realmente são importantes quando a gente está tratando dessa bem-aventurança dos que têm fome e sede de justiça. O que Mateus aqui está falando, 10 minutos, eu vou terminar em 5, só para falar que eu ganhei. O que Deus está falando é que nós devemos colocar o nosso coração focado, totalmente focado nas coisas de Deus e não nas coisas desse mundo. As coisas desse mundo, elas estão ao nosso redor, gritando, falando e tentando nos convencer de que elas são melhores do que as coisas de Deus. Isso é uma luta que nós vivemos o tempo todo em qualquer contexto que você estiver, no seu trabalho, seja você uma pessoa que faz faxina ou um médico, você todo o tempo está lidando com essas duas verdades. Eu estou aqui para agradar a Deus, para seguir a Deus, para amar a Deus, ou estou aqui para servir ao mundo, para amar ao mundo e amar e oferecer o meu serviço ao mundo, para glorificar o mundo. Esse contraste e essa luta que existe, ela é que está sendo colocada em foco aqui, quando Deus está falando, você tem que ter fome e sede de justiça. Porque a ideia que Jesus está passando é que em todas as circunstâncias da nossa vida, que a gente se deparar com
uma decisão que exige que nós escolhamos entre seguir a Deus e a sua justiça ou seguir ao mundo e ao nosso desejo, nós devemos dizer: eu tenho fome e eu tenho sede da justiça de Deus. Porque é isso que eu anseio desesperadamente. É isso que eu quero viver em todo o tempo, de todo o meu coração, de toda a minha alma, com toda a minha força. As coisas de Deus, elas são prioridade. E aí a gente vai entender o que é fome e sede de justiça. E a gente também vai entender depois por que aqueles que têm fome e sede de justiça, eles são fartos. Mas eu vou fazer algumas perguntas, e aqui a gente está finalizando, em menos de 10 minutos, para você pensar de forma prática em tudo isso que a gente viu aqui. Nós estamos satisfeitos da justiça de Deus agora? Você, olhando para o seu coração, para a sua mente, você está sendo satisfeito da justiça de Deus? Você está sendo, por exemplo, satisfeito da presença de Deus na sua vida? Porque a gente tem que lidar com essa verdade. Nós temos um trabalho, nós temos filhos, nós temos atividades. Nós estamos satisfeitos da presença de Deus em nossa vida? Você pode dizer que você anda com Deus? Você está sendo satisfeito? Você está tendo fome e sede da presença de Deus? Nós estamos satisfeitos da santidade de Deus? Outra pergunta, né? Você tem amado a tal ponto a santidade que você tem escolhido ser santo quando você pode pecar? Quando você olha para coisas que você não deveria olhar, você fecha os seus olhos por amar mais a Deus, ou você permanece com seus olhos abertos por amar mais o seu coração? Quando você vê uma coisa que você pode pegar, você tira as suas mãos porque você ama mais a Deus, ou você toma elas porque você ama mais o seu desejo do seu coração? Essa santidade de Deus, ela precisa ser desejada pelos filhos de Deus. Nós devemos amar a justiça. Nós devemos amar a lei de Deus. Quando você se depara com outros senhores na sua vida, você tem escolhido se satisfazer com o senhorio de Cristo? Ou você tem colocado outros senhores na sua vida? Você pode dizer agora, ouvindo tudo isso que a gente está vendo sobre essa bem-aventurança, que no trono do seu coração é Cristo que reina? Você pode dizer isso, que eu sou satisfeito do senhorio de Cristo? Reflexões, a gente precisa pensar sobre essas coisas quando a gente lida com fome e sede de justiça. Você está satisfeito, plenamente satisfeito da palavra de Deus? Você conhece esse livro que você porta nas suas mãos? Você deixa ele te dar conselhos no dia a dia da sua vida? Você deixa ele falar a sua alma nos momentos mais perturbados do seu coração? Você tem ouvido a voz de Deus no meio de tantas vozes que estão tentando falar na sua cabeça? O que tem fome e sede de justiça, ele primeiro busca a voz de Deus. Ele primeiro vai a Cristo e ele diz: Senhor, antes de ouvir até o conselho do meu pai e da minha mãe, eu quero ouvir o seu conselho, porque eu tenho fome e sede da justiça de Deus. E por fim, nós estamos satisfeitos com a nossa salvação? Ela é suficiente para nós? Você pode olhar para si mesmo e dizer que você já recebeu o bem mais precioso dessa terra? Você pode dizer que você está satisfeito com o tesouro que lhe foi dado, que é o Evangelho de Cristo Jesus? Porque se nós estamos satisfeitos com esse tesouro, a gente não vai correr atrás de outros tesouros. Eles podem até vir sobre nós, mas eles não são alvo do nosso coração e eles não são
a fonte que vai gerir a nossa fome e a nossa sede. A gente volta lá para aquele rico que construiu o celeiro maior, né? Você está satisfeito com o tesouro que Deus te deu? Porque na prática é esse tesouro que importa. Mas muitas vezes nós não sabemos disso na nossa mente e no nosso coração. Se fecharmos os olhos agora e tivermos esse tesouro, estamos salvos eternamente. Qualquer outro tesouro, seja a sua família, seja os seus filhos, seja o seu trabalho, seja o reconhecimento que você tem, todos eles vão ficar para trás. Eles não têm valor algum, mas o tesouro da salvação é o tesouro mais glorioso que podemos ter. Você pode dizer que você está satisfeito com o que Deus te deu? Ou será que você pensa que Deus ainda está te devendo alguma coisa? Que Deus ainda deveria ser um Deus melhor, te dando mais ou te fazendo mais do que você acha que você deveria ser? Veja bem, fome e sede de justiça. Se você a tem, você vai ser farto dela. Por quê? Porque se eu amo a Deus, a resposta prática é: Deus estará com você o tempo todo. Se eu amar a santificação, eu vou ser santo. Se eu amar a palavra de Deus, eu vou ser cheio da palavra de Deus. Se eu amar o convívio com Deus, eu vou vê-lo andando do meu lado em todo o tempo. A fartura, ela está relacionada com o seu desejo. Você consegue entender o que Cristo está querendo dizer aqui? Então, se você está dizendo assim hoje, eu não sou farto, o problema não é de Deus, o problema é seu e meu. Porque nós estamos tendo fome e sede de coisas que não deveríamos. Porque se tivéssemos fome e sede de Cristo, a gente estaria saciado com o seu amor e com a sua misericórdia. Então, a saciação, ela está relacionada com o nosso próprio desejo. Você quer ser saciado? Você quer nunca mais ter fome, nunca mais ter sede? Ame a justiça. Siga a justiça. E viva a justiça. E nunca mais a gente vai ter fome ou sede. Não só aqui, mas principalmente na eternidade. Eu acho que deu menos de 10, hein? Então, vamos orar. Pedir para o pastor Timóteo fazer essa oração. E aí ele pode encerrar aí também a escola bíblica. Não sei se tem mais aviso, mas... Vamos orar, irmãos. Vamos orar também pelo presbítero Edson. Ele faltou por questão de saúde. E pelo Julinho, que está internado ainda, né? Vamos orar por esses dois. E vamos orar. Pai querido e amado, nós te rendemos graças porque o Senhor é quem cuida da tua igreja, nos alimenta e certamente nós temos a convicção de que o Senhor é o nosso bem maior, não temos outro bem precioso e esta convicção vem do próprio Senhor. E nós pedimos que o Senhor nos ajude a crescermos no desejo de conhecer mais ao Senhor, de viver aos teus pés. Ó Deus, nós queremos depositar o nosso coração somente no Senhor, como aprendemos aqui, Pai. Tem misericórdia, Pai, de nós, porque tantas vezes o velho homem nos incita a buscar refúgio em outras coisas, a termos fome e sede daquilo que não é a tua justiça. Tem misericórdia de nós. Pai, nós colocamos diante do Senhor também o presbítero Edson, pedimos a tua bênção sobre a sua saúde. Ó Deus, abençoa-o, dá-lhe recuperação. Pedimos tua bênção sobre o Julinho, ó Deus. Também pedimos que o Senhor o abençoe, dê plena recuperação ao teu pequenino filho. Dá-nos um dia em que honremos a Ti, traz-nos a noite para adorarmos ao Senhor. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus nos abençoe, irmãos.